Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5, dando sequência às exposições desse livro tão maravilhoso e tão desafiador ao mesmo tempo. Apocalipse, capítulo 5, será o texto da nossa exposição, o capítulo todo. Por isso, como é um texto um pouco longo, peço que mantenha a sua Bíblia aberta, faça desse um bom costume durante o culto, durante a pregação, manter o texto aberto, talvez o aplicativo sem fechar na Bíblia, para que você possa voltar e consultar a Escritura e ver se de fato é assim que está no texto. Então, Apocalipse 5, veremos hoje todo o capítulo. E assim nos diz a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, e tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, e enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E os 4 seres respondiam: amém. Também os anciãos se prostravam e adoravam. Vamos orar. Senhor, como é maravilhoso ler essa passagem. Nós temos diante de nós aqui os céus abertos. Estamos contemplando através de letras uma realidade que vai além da nossa mente, qualquer compreensão humana. Coisas que mesmo escritas, descritas, pintadas com imagens e símbolos tão ricos, ainda assim não chegam perto do tamanho da beleza e da glória, que é ver isso face a face. Por isso pedimos, Senhor, abre os nossos olhos do coração, para vermos pela fé as realidades aqui escritas nesse texto. Que nós possamos olhar para essa adoração celestial, para ver o nosso Cordeiro que venceu, e seguirmos a Ele, adorando Ele, imitando Ele. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última mensagem, nós começamos a parte que eu chamo que é a parte complicada de Apocalipse, que é todo o livro a partir do capítulo 4. Dali para frente, tudo é complicado, bem mais do que a gente gostaria. Mas a verdade é que o capítulo 4 e o capítulo 5 formam como que uma dobradinha. Eles vão ser, como alguns teólogos chamam, da visão centralizadora do livro. É o coração do livro. Tanto que daqui para frente, de tempos em tempos, eu vou lembrar os irmãos desses capítulos. Porque esses cânticos aqui mencionados, no capítulo 4 e capítulo 5, as coisas que são vistas aqui, são como que aquela música de fundo que ecoa por todo o restante do livro. Você não pode ler nada daqui para frente, esquecendo o que está acontecendo no capítulo 4 e capítulo 5. Que em resumo, como disse semana passada, vou tentar resumir no começo da mensagem, nós vimos que na semana passada, Deus é adorado como Criador. Num trono inabalável, ainda que a terra esteja um caos, Ele continua reinando. Hoje nós veremos que Deus também é louvado por ser o Redentor. E essa redenção é o que permite que todo o restante da história, tanto que já aconteceu, como que está acontecendo e que vai acontecer
se cumprir de acordo com a vontade de Deus. Então esse texto fala sobre um Deus redentor, um Deus que vai mudar, está mudando e mudará a história plenamente. A nossa história, nosso texto aqui continua imediatamente no final do capítulo 4. No capítulo 4 nós vimos o trono de Deus, Deus representado em um aspecto glorioso, santo, majestoso e assustador, e ao redor do trono temos vários seres celestiais que são como que ministros de adoração do céu. Nós vimos ali os 4 seres viventes, que é uma mistura de todos os anjos da Bíblia, querubins, serafins, ofanins, tudo misturado ali. São asas de querubim com corpo asas de serafim com corpo de querubim, olhos de ofanim, tudo misturado. É um ser celestial assim, é o supra-sumo, o super trunfo dos anjos. Esses anjos estão adorando. Juntamente com ele, os 24 anciãos, que eu sei que é uma leitura, tem várias opiniões sobre esse texto, mas entendo que são 24 anjos anciãos, 24 anjos poderosos, antigos, que governam e fazem parte dessa adoração celestial, como que 24 sacerdotes angelicais, que fazem os seus turnos diariamente e eternamente, para todos sempre louvando a Deus. E agora, junto desses seres, ao redor do trono, milhares e milhares e milhões de anjos, os de soldado raso, se a gente gosta de falar assim, né? Os anjos comuns, se algum anjo pode ser comum, adorando juntamente o Senhor. É uma única realidade, expandida entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Um trono, e quanto mais para longe dele você vai olhando, mais e mais seres tem. Mais e mais glória aparece. Mais e mais música ecoa naquele lugar. E é essa sala do trono que nós vamos continuar vendo agora, no capítulo 5. Porque João continua descrevendo as coisas que ele vê. Muitos parágrafos aqui de Apocalipse começam com: então vi, e eu vi, então eu vi, e apareceu. Porque ele está descrevendo o que ele vê mesmo. É difícil escrever em palavras toda a beleza do que está diante dele. Mas João vai tentar, inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz, versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E a primeira pergunta que surge é: que livro é esse? E a resposta não é fácil. Um dos comentaristas que eu estou consultando, preparando essas mensagens, ele traz pelo menos 7 opções de interpretação. No final ele junta 2 para mostrar qual que ele segue, e eu particularmente penso muito parecido. Que esse livro aqui, ele não é o livro da vida simplesmente, com todos os salvos de todas as épocas. Afinal de contas, esse livro ele é declarado e mostrado em vários lugares da Escritura. Mas parece, à luz de todo o restante do livro de Apocalipse, que esse pergaminho misterioso, o texto não explica que pergaminho é, por isso não podemos ser presunçosos de afirmar categoricamente o que ele significa. Mas parece ser como que o plano de Deus para tudo que vai acontecer aqui para frente. É como se fosse um livro sagrado, um livro que contém todos os decretos de Deus que têm de acontecer ainda, porém só vão acontecer quando alguém digno, como veremos agora, abrir esses selos, quebrar esses selos. E os selos aqui não são como os selos de cartas que usamos hoje. Os irmãos talvez estejam familiarizados com a ideia. Os selos no mundo antigo eram derramados em cera, uma pequena pocinha de cera, e um rei pegava um anel com um brasão do reino e carimbava, ou um sinete e marcava. Era uma forma de dar autoridade sobre aquilo que está selado, seja um bem, seja um termo de propriedade, ou até mesmo um acordo, uma carta secreta. E esse selo, esse livro aqui, ele é extremamente poderoso, porque ele está escrito por dentro e por fora. Tem tanta coisa para acontecer, maravilhosa, sobrenatural, poderosa, misteriosa, que o livro foi escrito nos mínimos detalhes. Isso é interessante porque não tem espaço nenhum para a gente inventar coisa nele. É um livro que não tem como acrescentar nem como tirar, ele está escrito ao máximo. Sabe quando você tem que escrever um trabalho para a faculdade, um papel no trabalho, e o limite de palavras, ou o limite de páginas é X? Esse está no limite. Não tem como colocar e não tem como tirar. Ele tem tudo, absolutamente tudo que tem que acontecer. E esse livro foi selado com 7 selos. É um pergaminho que, ao ser enrolado, como um rolo de papel, ele tem 7 selos para garantir que ele não seja aberto por ninguém que não tenha a autoridade daquele que colocou o selo, uma autoridade real. E diante desse livro tão misterioso, na mão direita, a mão de autoridade do Pai, surge um anjo, no versículo 2. Vi também um anjo forte. E é interessante, a palavra no grego é forte no sentido físico, é um anjo bombado. Eu lembro de no seminário ter uma aula de matéria de exegese de Apocalipse. E lá o professor falava assim: eu quero que vocês traduzam de um jeito muito claro, pode ser criativo, pode inventar, mas de um jeito extremamente claro as imagens do texto. E eu lembro de um colega meu que traduziu assim: e eis que eu vi um anjo bombado, gritando bem alto. Parece um pouco jocoso, mas é realmente um anjo poderoso. Eu não sei como é que você vê força se não for por músculos, mas é um anjo que passa a imagem de força física, de poder, de capacidade de fazer coisas majestosas. E esse anjo extremamente forte não tem como abrir os selos, não tem como quebrar aquela cera endurecida e rasgar. Ele não tem, mas ele, com toda a sua força, ele fala bem alto:
quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E igual vocês, imagina todo mundo ficando quieto. E essa pergunta dele não é uma pergunta qualquer, não é uma mera pergunta retórica. Quando ele fala digno, essa é uma das palavras-chave desse capítulo. A palavra digno, axio, é a ideia de uma pessoa que tem capacidade, ela tem legitimidade de fazer algo, tem capacidades morais plenas de ser aquilo que tem que ser. É como se ele falasse que alguém se habilita, alguém tem as credenciais, alguém tem a capacidade de poder abrir esse livro, selado com 7 selos do rei, um livro com todos os decretos que vão acontecer por dentro e por fora em completo, não falta nada nesse livro. E veja bem que nós somos concorrentes. Os anjos, ao máximo, aqueles seres celestiais. Temos 24 anciãos com coroas de ouro, em tronos. Nós vimos um anjo forte e poderoso. Nós temos João, talvez o último apóstolo vivo. Nós temos vários personagens santos, poderosos e maravilhosos nessa história. Mas todos eles, talvez como a gente, ficaram em silêncio. E mais do que isso, a gente percebe logo pela sequência que eles não podiam nem abrir e nem olhar. Tamanha santidade e tamanha reverência. Eu não sei você, mas a gente tem muita dificuldade de adorar a Deus com santa reverência. Eu, quando estou cantando com os irmãos aqui, eu fico pensando, será que eu estou sendo reverente? Às vezes eu penso, não é sempre não, às vezes minha mente viaja, eu admito. Mas tem horas que eu fico pensando, será que eu estou cantando da maneira apropriada, como Deus merece essa canção? O que seria apropriado? Tem como eu entregar algo apropriado? Quando que o meu sermão vai ser bom o suficiente para louvar a Deus através da pregação? Quando que a música que nós tocamos e cantamos vai ser boa o suficiente para ser ouvida no céu? Quando que eu vou ser digno? E é verdade que a gente não consegue. Não que seja uma desculpa para nem sequer tentar. Nós devemos buscar o máximo, sermos dignos, de fazer o melhor, entregar o máximo que podemos. Mas se nós somos bem sinceros, nenhum de nós tem a mínima capacidade de entregar 1/1000 do que Deus merece. Porque Ele é perfeito. Como vimos semana passada, santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Quem é digno de fazer algo para essa pessoa? Pense na sua profissão. Meus pais, por exemplo, são cozinheiros, né? Acho que talvez se não fosse pastor, eu trabalharia com comida, é o que tudo indica. Mas eu sei cozinhar relativamente bem para minha esposa, para o meu filho, para quem vai lá em casa, no dia a dia. Mas falar assim, você gostaria de cozinhar aqui para um chefe 5 estrelas Michelin, uma refeição? Eu não sou digno. O meu pão com ovo, meu pão com queijo de tomate, que a Maísa come todo dia de manhã, que ela adora, eu não teria coragem de oferecer esse pão para o melhor chefe do mundo. Eu não sei qual é o seu trabalho especificamente, mas pensa o que você faz de melhor. Agora pense a melhor pessoa do mundo que faz isso. Você teria coragem de entregar? Eu, como pastor, fico de mãos atadas mais ainda. Porque meu trabalho aqui é conduzir a adoração do povo de Deus. Que aí é o pior do pior, não tem nem como chegar perto. Mas pense no seu caso, eu sou arquiteto, vou projetar uma casa, uma construção. Como se faria o projeto da pessoa mais importante do mundo? Eu sou professor, sou professora. Como você prepararia a aula para dar na frente do melhor professor ou professora que já existiu na face da Terra? Esse senso de indignidade, de vergonha, não que você não consegue fazer nada, mas diante daquele que está na sua frente, você não tem nada para oferecer. É esse sentimento multiplicado milhares e milhares de vezes que os anjos, os serafins, os querubins, os anciãos e João sentiram naquele momento. O versículo 3 nos mostra a resposta. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nem os anjos santos podem olhar para o livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E esse texto me quebra toda vez que eu leio, porque eu fico pensando, eu choro por essas coisas. Eu falo para a Maísa, eu não sei se vocês acham isso de mim, mas eu sou um homem chorão. Eu choro toda semana, eu choro muito. Não de maneira exagerada, descompensada, nada disso, mas eu choro muito fácil com filmes com alguma cena heróica, bonita, alguém sacrificando por alguma coisa. Eu choro com lutas por valores importantes, eu choro assistindo anime às vezes. Com um irmão querendo salvar uma irmã de um demônio que quer destruir ela. Eu choro com essas coisas. Eu choro às vezes lendo a Bíblia, eu choro quando eu peco, eu choro muitas vezes. Mas eu acho que eu nunca chorei no púlpito. É engraçado isso. Eu travo aqui, às vezes é nervoso, por ser um pouco introvertido, eu não consigo me soltar tanto em emoções aqui no púlpito, por mais que eu tente. Mas João, nessa hora, já idoso, chora, e chora, e chora, e chora.
Chora a ponto de um ancião logo chegar nele e falar assim, não chora não. E eu não sei se você já viu um idoso chorando. É um negócio que esmagar o nosso coração. Porque para mim, para um homem idoso chorar, o negócio é forte. Porque já tem essa estigma no Brasil, de que homem não chora. Agora imagina aquele homem turrão, aquele homem macho, idoso. Imagina o presbítero Eliel chorando. Eu não consigo imaginar. Eu amo Eliel e acho que eu nunca vi ele chorando. Mas imagina o presbítero Eliel chorando. Se ele chorar, eu te garanto, tem um bom motivo. Tem um bom motivo para chorar. E João está chorando, se derramando naquele lugar. E chorando porque ele quer ver o livro aberto. Ele quer ver a ação de Deus no mundo. Ele quer ver tudo sendo transformado. Ele quer a vontade de Deus sendo feita na realidade. Ele quer ver tudo mudando. Mas ninguém pode. E aí, João sabia quem era Jesus. E ele esqueceu, parece. Porque vem um ancião no versículo 5 e tocou nele e disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Vem o leão aí. Um leão, que aqui vem da raiz de Judá, que é uma profecia de Jacó, no seu leito de morte lá em Gênesis capítulo 48 e 49. Jacó está prestes a morrer, ele traz bênção para todos os seus filhos. Ele fala, de Jacó procederá um rei. O seu cetro não se apartará dos seus pés. Ele banhará suas roupas no suco da uva. Seus dentes serão brancos, no sentido de ele ter uma alegria indizível, ao mesmo tempo um sofrimento profundo, encharcado de sangue. Dele virá um rei. Mais para frente, Balaão, um homem pagão, vai dizer que de Jacó procederá uma estrela de Judá, que ferirá as têmporas de Moabe, esmagará os seus inimigos completamente. Vem um leão poderoso, o animal mais selvagem, o rei da floresta, aquele que ruge e tudo treme, aquele que abre a sua boca e todo mundo sai correndo, ou pelo menos paralisa de medo. O leão vem aí, porque ele venceu para quebrar os selos. Então, versículo 6, vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um leão, um cordeiro. Isso é lindo. Eis o leão. Aí você olha para o leão, bé. Parece um pouco anticlimático, não é? Você procura o leão, o mais poderoso dos animais, e vem o cordeiro, que é o mais manso de todos. Não sei se já viram um vídeo que circulou na internet há algum tempo atrás. Eu percebi que tudo que aparece para um de nós aparece meio que para todo mundo em algum momento. Se você rolar o suficiente, todo mundo vê a mesma coisa. De um homem que pegou uma ovelha para tosquear. Era uma ovelha bem grande, devia ter ali facilmente uns 80 quilos aquela ovelha. Ele pega a ovelha assim, abraça ela, senta no chão, meio que estrangulando ela assim, para segurar. A ovelha só faz isso. Aí ele pega a faquinha e começa a raspar o pelo assim. A ovelha é um bicho manso, não reage, não tem instinto de sobrevivência quase nenhum. Ela cai no buraco, você tira do buraco, ela pula, cai no buraco de novo. Ovelha não é um bicho muito esperto, não é um bicho muito poderoso. Qualquer um de nós que numa briga com uma ovelha, mesmo que seja muito pequenininho, muito fraquinho, você teria melhor como ovelha. Daria para fugir, daria para dar um couro nela. Mas Jesus é colocado aqui como um cordeiro. É o leão que venceu. Aí você olha um cordeiro. Porque é justamente na figura do cordeiro que percebemos a vitória do leão. Não é questão de ser um ou outro, mas Jesus é as duas realidades ao mesmo tempo. Como que o leão venceu? O texto diz, um cordeiro que parecia ter sido morto. E a palavra aqui para morto é sacrificado, se você quiser levar mais ao pé da letra. É um cordeiro com a garganta rasgada, todo sujo de sangue na sua lã, talvez toda branquinha, escorrendo até o pé. É uma cena assustadora. Você está vendo um cordeiro de pé, igual um ser humano, com a garganta cortada, cheio de sangue no seu peito, com 7 olhos no rosto e 7 chifres. Uma vez eu coloquei imagem aqui para os irmãos, não sei quantos lembram, e alguns falaram, credo! Eu falei, eis aí o seu Salvador. Porque é assim que Jesus é retratado aqui. Um cordeiro com 7 chifres, mostrando sua onipotência. Um cordeiro com 7 olhos, mostrando sua onisciência, seus olhos que percorrem toda a terra. Quando a gente olha para o leão, nós vemos o cordeiro. E quando vemos o cordeiro, vemos o leão. Porque a vitória do leão foi conquistada na cruz morrendo como cordeiro. E não tem melhor representação, acho que na cultura popular, do que as Crônicas de Nárnia. Pelo menos nesse aspecto pontual. Porque lá o Senhor Jesus é retratado como o leão, o Aslan. Que de uma forma um pouco estranha de entender a salvação na cruz, que eu tenho umas certas críticas à maneira como é retratado ali, mesmo assim ele é levado até o altar de pedra, a mesa de pedra. E lá o leão vence, morrendo, sendo inocente. E depois ele ressuscita. É um leão que tem na sua boca dentes afiados para destroçar a bruxa e todos os seus inimigos ao redor. É um leão que, se quiser, ele vai, mata e acaba com todo mundo. Mas o que ele fez? Deitou na mesa
pendurou-se na cruz, nu, ensanguentado, humilhado, para morrer, como sacrifício no meu lugar e no seu lugar. O cordeiro vence, o leão vence, através da sua morte. E essa figura que ela é fundamental para você entender o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é um livro que trabalha com muitas paródias, com muitos contrastes e ironias. Sabe contra quem? O Império Romano, que era o grande poder daquela época, a grande Babilônia daquela época. E o que acontecia? No Império Romano nós temos uma figura máxima, o pontífice, o líder do Império Romano, que é o César. Eu falei semana passada, o trono de César ele foi erguido e fortalecido através da morte de vários povos que nos submeteram e foram então submetidos à força. César se mantinha no poder, matando seus próprios familiares, fazendo tramóias infinitas, e aqui eu digo César o título, vários passaram por esse título, não é uma única pessoa. César, essa instituição política, fazia o seu poder permanecer através da força, através da morte do outro. E o que João faz aqui? Eu vou te falar que é um verdadeiro César, o verdadeiro Kyrios, o Senhor. É um Senhor que para vencer ele não mata, mas morre. É um trono que não é constituído de medo e terror de um que vai nos destruir, mas é um Deus santo, 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 que nos atrai como se fosse um planeta com uma grande órbita nos puxando para ele. É um movimento de convergência, onde todas as coisas vão para o trono do Senhor adorando. O trono de César bota medo, você chega perto bajulando para pegar alguma coisa dele. O trono de Deus é terrível, ao mesmo tempo maravilhoso, e você se aproxima para entregar a ele as coisas. Essa é a diferença entre César e o nosso Deus. E é verdade que César já morreu há muito tempo, graças a Deus por isso essa instituição maligna acabou. Porém, vários Césares ainda existem. Como falei na semana passada, ideologias existem, políticos que se acham deuses ainda existem, chefes no seu trabalho que se acham Deus sobre a sua vida para ditar como você vive ou não vive ainda existem, medos no seu coração ainda existem. Existem realidades nesse mundo que nos escravizam, nos oprimem, tiram a nossa alegria de viver. Realidades que nos propõem vida, segurança, alegria, realização, ser bem-sucedido, que roubam o seu foco da vida cristã. O que você precisa para ser a melhor pessoa, a melhor versão de você mesmo? A gente fala muito isso hoje em dia, né? Seja a melhor versão de você mesmo. Tome as atitudes que o eu seu do futuro ideal queria que você tomasse hoje. Esse eu não existe. E talvez nunca vai existir. O que falta para você ser feliz? O que falta para você parar com tanta autocrítica sobre você? O que falta para você tirar aquele filtro cinza da realidade e começar a perceber que a vida não é tão terrível assim? O que falta para você tirar aquele pessimismo e medo do futuro, para você lembrar que existe um Deus soberano que cuida de você e de todos os seus? A gente esquece disso, porque os Césares do nosso mundo, os poderes desse mundo, tentam nos escravizar, tentam deturpar a nossa visão. Mas João fala que ele vê cenas, quadros, pinturas, imagens que vão transformando sua maneira de chegar à realidade. É como se ele pegasse os nossos óculos e limpasse eles dia a dia conforme lemos a Escritura, para que você olhe que o verdadeiro Senhor de todo o universo é um leão poderoso que morre como cordeiro. E por isso nós não podemos ter um medo de Cristo que nos afasta dele. Nós não podemos tratar como se fosse apenas um cordeiro que a gente não tem a menor reverência, mas devemos tratá-lo como um cordeiro / leão. É difícil lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. A gente sempre oscila muito nos extremos. Mas olhar para o cordeiro sacrificado e perceber nele o leão vitorioso. Aquele que se abrir a boca para rugir, nada sobra na sua frente. Mas ao mesmo tempo para fazer o caminho se abrir, para salvar o seu povo, deu a vida por ele. E Jesus aqui é retratado dessa forma. Ele é Deus, onisciente, onipotente, que deu a vida para nos salvar. Eu gosto muito do texto de Paulo em Atos 20, quando ele diz que ele comprou a igreja com o seu sangue. O sangue de Deus foi derramado na cruz. E esse sangue está lá escorrido nessa imagem. Não foi limpo. É como um memorial daquilo que ele fez por nós. Mas o texto continua no versículo 7 dizendo: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, assim que o cordeiro se aproxima do trono e pega o rolo da mão do Pai, nós vemos aqui um ato que é muito brevemente mencionado aqui, mas é muito poderoso o que está acontecendo. O que nós estamos vendo aqui é basicamente a grande comissão. Lembra como começa a grande comissão? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, disse: eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pegar o rolo da mão do Pai é um atestado de que eu sou digno. Agora eu tenho autoridade para abrir o rolo, realizar a vontade de Deus,
cumprir a história e todos os planos traçados desde toda a eternidade. O livro de Apocalipse não deixa margens para a gente imaginar que Jesus é um anjo, um ser iluminado, a primeira criatura de Deus. Não. A cristologia de João é altíssima. Não tem como você ter a menor dúvida. Jesus é Deus. Ele é igual ao Pai. Ele tem agora a autoridade do Pai ao pegar o rolo da mão do Pai. Ele é onisciente como o Pai. Ele é onipotente como o Pai. Ele tem toda a capacidade. Ele não pode ser tratado com menor coisa do que Deus. E quando o cordeiro pega o rolo, os anciãos entendem o que está acontecendo. E o texto diz que eles se prostram. E aqui eu não vou fazer aquele, porque senão minha esposa vai puxar minha orelha depois. Amor, você tem que se controlar um pouco. Mas sabe o que é se prostrar? É se jogar no chão, esticado, como morto, com o rosto na terra. É uma forma de você dizer o seguinte: Senhor, eu me rebaixo ao máximo, porque diante de ti eu não sou nada. Se eu tivesse que ir para baixo do chão, eu iria. Ah, mas eu vou me sujar, pastor. Não, mas o meu joelho, minha coluna. Eu não estou te falando para fazer isso. Mas eu acho estranho na nossa prática presbiteriana a ausência de gesticulação. A começar por mim, eu só estou travadão, vocês já me viram aqui, na adoração estou sempre assim. Eu acho que ninguém nunca me viu assim. Oh. Não, eu não estou fazendo muito gesto, eu sou meio travado, é uma dificuldade minha. Mas não se pautem pelo seu pastor que é travado, se pautem pela Escritura. A Bíblia, do começo ao fim, especialmente no livro dos Salmos, fala da adoração com gesticulação corporal. E às vezes a gente tem medo de fazer, porque tem excessos por aí, né? Gente que sai rolando no chão, dando gargalhada, tem um monte de bagunça. Tem bagunça. Mas você vê aqui os seres santos do céu deitando no chão. Pastor, eu posso deitar no chão na igreja? Olha, se você quiser, ninguém vai te impedir. Só toma cuidado para não atrapalhar a movimentação de ninguém, não cair em cima de alguém, ou assustar um visitante. Mas não é errado. Não é errado, talvez, na sua casa, você criar a prática de orar de joelhos. De talvez, ao orar alguma oração específica que você ora, talvez o Pai Nosso, ou uma oração que você tem o costume de orar, ou algum momento de oração que você tem no seu dia, te fazer de um jeito específico. Lembra de Daniel, que orava sempre voltado para o templo com as mãos erguidas? Talvez criar o hábito de a primeira oração da manhã fazer deitado todo dia, com a mão no coração, dizendo: Senhor, esse dia começa e meu coração é teu. Enfim, nós temos criatividade, liberdade para fazer isso. A verdade que a Escritura nos mostra é que o corpo é parte de quem nós somos. Você não é uma alma presa num corpo. O seu corpo é parte de quem você é. E quando a sua alma canta, o seu corpo canta. Não tem como a sua alma cantar sem mexer tudo isso aqui. E muito mais, né, aqui para dentro. Quem mexe sabe da fonologia, sabe como mexe com tudo que a gente é, a nossa voz. Não tem como você pensar sem todo um processo mágico dos neurônios acontecendo na nossa cabeça que a gente finge que entende estudando neurologia. É mágico o nosso corpo. E o nosso corpo faz parte da adoração. Por isso não digo para você necessariamente se jogar, se prostrar, rolar ou fazer algo do tipo. Mas também não tenha vergonha. Sabe, não precisa bagunçar o culto, mas não precisa ter vergonha. Sabe, eu senti no meu coração de erguer as mãos porque eu estou pedindo que Deus abençoe. Erga as suas mãos. Eu quero fechar meus olhos, levantar a mão dizendo que Ele é o único. Faça isso. Não, eu estou orando em casa, eu pequei gravemente, eu me sinto um lixo diante do Senhor. Deita no chão. Lambe o chão da sua casa. Sente a sujeira, que é isso que nós somos na sua boca um pouco. Sabe, a gente parece que tem medo de expressar a nossa fé dessa forma, mas os seres celestiais no céu fazem isso. Então eu não quero colocar como regra, mas eu quero tirar de você talvez uma algema que te prende, expressar a sua fé com aquilo que você é, o seu corpo também. O corpo é importante. E os anciãos fizeram isso, porque na hora que viram que Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, é isso que eles fazem. E eles se lançam no chão, e é estranha a figura, porque eles se lançam tendo uma harpa e taça de ouro com incenso na mão. Como é que alguém segura isso no chão? Eu não sei. O texto não explica os detalhes. Mas as harpas mostram uma adoração bela. É o único instrumento musical que aparece no céu. Não é que ele é mais santo não, tá? Tudo bem usar os outros aqui, mas é o único instrumento que aparece, porque o mais importante no céu é a nossa voz. Se o grupo de louvor fala assim: pastor, queremos férias. A Ruth ou a Alessia fala: queremos férias. Tá ótimo. Porque o instrumento que Deus criou é a voz humana. Todo o resto é acessório para tornar mais bela. Mas a nossa voz é suficiente para adorar o nosso Deus. Mas as harpas estão lá para adorar. Mas também um cálice com incenso. E aí já vem alguns talvez assim: pastor, mas incenso não é coisa de católico? Bem, se for, problema nosso, porque a gente está indo contra a Escritura. O incenso não é uma coisa errada. O incenso é uma mistura de ervas, especiarias, cinzas, que quando você queima, exala uma fumaça e um aroma. Em toda a Escritura, no Antigo e também no Novo Testamento, era parte do culto. O culto celestial tem incenso. Aqui na igreja a gente não utiliza por alguns costumes nossos presbiterianos, mas não é de absoluto errado ou pecado fazer isso. Porque o incenso, tanto no Antigo como no Novo, aqui nessa passagem, ele representa orações que sobem como uma fumaça que sobe para o céu. E a oração do povo de Deus,
por mais indigno nós nos sintamos, ela é apresentada diante de Deus numa taça de ouro. E a taça aqui não é para beber, é a taça do sacrifício de libação do Antigo Testamento. O que é libação? É derramar uma bebida sobre o altar do fogo, para que aquela bebida queime, saia fumaça, ela evapore para o céu. As nossas orações são apresentadas assim, como incenso, cheiroso, perfumado. E talvez você assim, pastor, mas a minha oração não é tudo isso não. De fato, por você mesmo ela não é. Mas a Escritura nos diz que nós não sabemos orar como convém. Paulo mesmo diz, ele não sabia orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela palavra que não sai da sua boca, sai de qualquer jeito, você não sabe nem entender o que você está falando? O Espírito Santo entende e oferece diante do Pai, através desses anjos, através de Cristo, através de toda a corte celestial, como um sacrifício agradável, um sacrifício de libação. A nossa oração é culto a Deus. Você pode orar errado, você pode misturar o português com o inglês, só para a gente entender, nivelar um pouco o jogo aqui. Sabe quando a gente começa falando assim, Senhor, você acabou de se enrolar, porque você com certeza não sabe conjugar a segunda pessoa do singular da forma correta no português. Você começa com tu e vira você no meio do caminho, começa falando com o pai e vira Jesus no meio da oração. A gente erra tudo, eu erro tudo na oração. A gente erra o português, às vezes a gente erra a teologia. A gente faz oração, começa a orar e dorme. A gente começa a orar e a mente divaga vai para outro lugar. Nossas orações são fracas, são poucas, mas diante do trono da graça são recebidas como um aroma agradável. E isso é importante entender, porque essas orações, esse incenso é derramado mais para frente de novo no livro. E essas orações aqui mais para frente, que são entregues diante do trono, são as orações que vão mover a mão do cordeiro, as patas do cordeiro, para quebrar aqueles selos e abrir. As nossas orações pequenas, fracas, limitadas, que começam e não terminam, misturam português, de toda a mistura que acontece, essas orações movem o céu. Essas orações, na soberania de Deus, fazem parte do processo de Deus realizar sua vontade na terra. Eu acho que eu já expliquei o suficiente, não queria voltar demais à explicação, mas o pessoal fala, para que eu vou orar se Deus é soberano? É justamente porque Ele é soberano que você tem que orar. Porque através da soberania dEle, Ele usa a sua oração, por mais imperfeita que ela seja, para cumprir a vontade dEle na terra. Deus quer salvar o seu cônjuge. Como? Através de você. Mas Ele não vai salvar? Então não precisa fazer nada. A Bíblia fala, a esposa pelo seu bom procedimento santifica o seu cônjuge. Pelo seu bom procedimento ganhará o seu marido. Deus não pode salvar sem a esposa? Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele escolheu fazer com a sua participação. E essas orações dos santos que pedem justiça, ação de Deus, o transformar da realidade, elas são derramadas diante do trono, em oração, em cântico, em louvor. Sobe com uma fumaça agradável, a casa fica toda cheirosa com as nossas orações. O céu é cheiroso de oração sua e minha. E aí começa um grande circuito de orações, de cânticos aqui. O versículo 9 vai nos dizer, e cantavam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então nós percebemos essa primeira música, que eu adoraria saber como ela é cantada. Eu quero tanto ouvir essa música, a melodia do céu, mas infelizmente não temos acesso ainda a essa canção. Mas a letra nós temos. E essa letra mostra justamente o que tornou o Jesus digno. Porque não tinha ninguém para ser digno. Mas Jesus se tornou digno. Por quê? O texto diz, porque com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Através da morte de Jesus, diferente do César que matava, Jesus morrendo por nós, Ele nos comprou. E ao nos comprar, ofereceu o sacrifício perfeito diante do trono da graça. Um sacrifício que não tem repetição, um sacrifício feito de uma vez por todas, como diz o autor dos Hebreus. E esse sacrifício, uma vez feito e sempre rememorado e lembrado, é aquilo que nos garante nossa esperança. Porque Ele pega pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, pessoas que não têm nada a ver umas com as outras. Eu falei na reunião de oração pela manhã no sábado, que se não fosse por Jesus e pela graça, eu não sei se a gente se conheceria. Para pensar, você que é mais jovem, está com seus menos de 30 anos, os mais jovenzinhos assim da nossa igreja, 35, se você quiser entrar nessa categoria, se quer ser jovem. Você teria amizade, como você tem aqui na igreja, com uma pessoa de 60, 70 anos, se não fosse pela igreja? Você que é uma pessoa mais introvertida e tímida, assim como talvez eu ainda tenha um pouco de dificuldade com isso, você talvez se relacionaria com tanta gente, semana após semana, se não fosse pela igreja? Porque ninguém te força a vir para cá, tá? Você não vai ser demitido, não vai vir multa, não vai vir nada. A gente escolhe vir e congregar com pessoas diferentes de nós. Se eu falasse para vocês meus gostos pessoais, sabe qual é o meu hobby? Jogar Magic the Gathering, um jogo de carta mais nerd que você imaginar. Eu tenho um deck de anões, um deck de
alienígenas interdimensionais e um de guerreiros. E eu jogo isso, é o meu lazer. Quem é que joga? O Léo joga, mas ele não está aqui agora. Quem é esse meu amigo por interesse e hobby? Eu não jogo futebol, então galera do futebol, esquece. Quem aqui faria isso? Ninguém. O que nos une é algo sobrenatural. O texto diz, ele pegou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Gente que não tem nada a ver umas com as outras. Ainda mais naquela época que não tinha um mundo tão globalizado. Pegava uma pessoa que falava espanhol, uma pessoa que falava inglês. Se abracem. Vocês são meus filhos. Quê? I don't know. E essa mistura, essa Babel invertida funciona. Porque o sangue que compra é o sangue que transforma e une. E através dessa compra, ele faz de pessoas misturadas, de origens diversas, de passados dos mais variados possíveis, um reino e sacerdotes. Em Cristo Jesus, você não é só mais um. Ainda que o mundo te enxergue dessa forma, para Deus você é um príncipe, uma princesa. Para Deus você é um sacerdote, uma sacerdotisa. Você não precisa de mediadores, a não ser o Senhor Jesus, para falar com Deus. Você tem acesso ao trono da graça, como diz a carta aos Hebreus, livremente, porque você foi feito sacerdote, sacerdotisa de Deus. O acesso à santidade, o acesso ao trono te é dado por aquele que morreu no seu lugar. Mas o texto continua, versículo 11 dizendo: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Nós temos aqui o cântico de toda a criação. No capítulo 4 vimos os anjos, os mais poderosos, vimos os anciãos, agora nós vimos toda a corte celestial e todas as criaturas. Você está aqui. Pastor, mas eu nunca cantei essa música. Já. E eu não quero fritar seus neurônios com o que eu vou dizer, mas você sabia que no céu a ideia de tempo é um pouco diferente, né? Deus é eterno. Para Deus, passado, presente e futuro é tudo uma coisa só. Ele está acima e fora e dentro de tudo isso. Você está aqui agora, mas para Deus você também já está lá glorificado no último dia. Você está aqui agora com pecados para enfrentar e vencer, mas para Deus você também já está santo, purificado e sem mais nenhum pecado diante dele. Deus te vê agora do jeito que você era antes de você nascer e do jeito que você vai ser no último dia. A gente fala muito do passado, né? O Senhor me conhecia, escreveu no seu rolo todos os meus dias, quando nenhum deles haveria ainda. Todos os dias incluem até os dias eternos, que haverão na nossa ressurreição. Deus te conhece não só do passado para trás, mas daqui para todo sempre. Você já cantou essa música com o corpo glorificado diante do trono. Porque essa realidade do capítulo 4 e 5, ela não é do passado, não é do presente e do futuro, é uma realidade eterna. Essa história, essa música está acontecendo todos os dias, para todos, sempre. Um dia você vai, com a consciência que você tem de tempo de hoje, estar lá cantando. Mas você já está. Você já está, ao mesmo tempo, perdido em seus delitos e pecados, sendo salvo e transformado no tempo e glorificado no futuro diante de Deus. Deus não te conhece só agora, Ele te conhece para sempre, para todas as formas que você é, já foi e será. E essa música você está cantando, ainda que sua boca agora esteja fechada. Você conhece essa melodia no seu coração, ainda que você não saiba cantar ela, expressá-la agora. Essa música você já cantará, porque Deus é um Deus eterno, esse trono é um trono eterno. Se a realidade agora fosse rasgada, aquela porta que João visse no céu fosse aberta aqui na nossa frente, você se veria ali cantando essa música. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E eu não quero ficar explicando palavra por palavra, você entende o que elas significam. Ele é digno de tudo. Tudo, tudo, tudo ao máximo. E isso é o que você já canta e cantará e cantou. Você faz parte disso. Se o sangue que escorre sobre aquela lampura do Cordeiro foi derramado em seu lugar. Se você crê no Cordeiro, você faz parte desse coral. Pastor, eu sou desafinado. Eu também. Eu não sei manter o tom de nenhuma música que eu canto. A Maísa é a maior prova disso. Eu começo a cantar num tom, eu estou cantando igual a mulher da música, eu canto igual ao homem, é uma desgraça. Eu não sei cantar bonito. Meu sonho era cantar bonito. No céu eu vou. No céu eu canto bonito.
ainda que aqui eu não cante. Você vai fazer parte, já faz parte e fará parte em todos os tempos possíveis dessa canção celestial. Por isso eu não quero terminar esse sermão com um monte de faça ou não faça nesse caso. Mas eu quero que a gente ore agora e cante. Uma música inspirada nesse cântico, inspirada nesse texto. E ao cantar, tente imaginar você, lá, aqui, quem você era. Tente imaginar o Cordeiro, morto, vitorioso, de pé. Tente imaginar tudo que ele é, tudo que você é, e como essa comunhão celestial acontece. Porque é essa transformação de consciência no coração de João, nosso e da igreja do passado, presente e do futuro, que deve nos conduzir em todo o restante do livro. Por isso que Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de alegria, um livro de vitória. Quando você vai ver daqui para frente os selos, as bestas, os cavaleiros, não é para o nosso medo, é para o nosso triunfo junto do Cordeiro Leão. Por isso vamos orar e cantar ao nosso Deus. Deus santo, 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 nós te agradecemos porque para o Senhor não existem barreiras. O Senhor nos amou desde toda a eternidade, o Senhor nos comprou desde toda a eternidade, por mais diferentes, estranhos e pecadores que nós possamos ser, para sermos a sua família, o teu reino de sacerdotes, aqueles que representam sua autoridade e santidade por onde passam. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para te ver, da maneira como o Senhor se revela na Escritura, como Deus santo, poderoso, vencedor. E que essa certeza venha cativar nosso coração, não com imagens gráficas, porque o texto mesmo é todo poético, Senhor, mas com os símbolos que enchem a nossa mente e nosso coração de verdades preciosas, Senhor. Nos ajude todo dia, quando nós acordarmos desanimados, a lembrar do Cordeiro de pé, morto e de pé. Nos ajude, Senhor, a lembrar todos os dias que os olhos dele nos veem, não para nos rechaçar, mas para nos amar, para cuidar de nós. E, Senhor, abra a nossa boca para te louvar. Não apenas a boca de carne, mas a boca do nosso coração, para que aquilo que sai da nossa boca de carne venha a sair do antes da nossa boca do coração. E que o nosso cântico aqui, no passado e no futuro, o cântico que é recebido do Senhor de todas as épocas, saia de nossa boca nesse dia e seja recebido diante do teu trono de graça, como incenso, como aroma agradável, tocado pelas harpas dos anjos mais celestes que existem, diante do Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor para todo sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.